Jair Bolsonaro, que é um político de extrema-direita, que defende ditaduras. Receber um ditador é uma coisa, agora apoiar torturadores de uma ditadura que aconteceu no Brasil é outra coisa. A Polícia Rodoviária Federal foi usada numa estrutura para impedir votos de nordestinos, né, com operações, né, atípicas. E teve o 8 de janeiro. Então, o senhor acha, então, primeiro... Em relação ao governo Não, Bolsonaro. ainda que Lula o senhor falou... fez tudo isso. Não, mas eu a pergunta dele tô fazendo, não, porque a questão... Porque ele é honesto, ele é uma pessoa democrática, então ele é uma pessoa melhor do que Lula. Ele controla o que se diz e o que não se diz nas redes sociais. Eu vou explicar isso pra você. Não, responda, não fica fazendo perguntas pra gente. Não, mas responda, não, sério. não, mas peraí. Flávio, se um promotor, procurador, falar que ele fez isso, sabe qual vai ser a pena dele na corregedoria? Zero, porque não tem nada errado. Qual é a prova de manipulação, Deltan? Peraí. Não, Flávio, por favor. Vamos pro segundo caso. Qual é o segundo caso que você trouxe? O caso do... Flávio, isso é mentira. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Queria saber de onde o senhor tirou isso, que é claramente uma fake news. Vera, por que uma fake news? Não é uma fake news. Ao criticar o projeto de lei das fake news, o senhor usou as redes sociais para dizer que, caso o projeto fosse aprovado, versículos da Bíblia seriam censurados ou banidos. Queria saber de onde o senhor tirou isso, que é claramente uma fake news. Vera, por que uma fake news? Não é uma fake news. Basta O projeto você ler... de lei não pode editar a Bíblia, deputado. Não, mas ele controla o que se diz e o que não se diz nas redes sociais. Eu vou explicar isso para você. Tem um projeto de lei que foi aprovado pelo Alessandro Vieira, a versão Alessandro Vieira aprovada no Senado Federal, certo? Esse projeto era bom. Aí, quando o projeto veio para a Câmara, entra o governo, entra o Orlando Silva, do PCdoB, do Partido Comunista, e passa a desenvolver dois problemas ali dentro. Primeiro, ele cria uma série de brechas sobre o que pode ou não pode ser dito, e ele cria ainda uma agência de controle governamental sobre o que se diz. Como é que esse projeto ele tratava de regulamentação de redes sociais? Primeiro, se espalhou que ele regulamentava supostamente fake news. Um artigo tratava de fake news, que tratava de fake news em processo eleitoral. De resto, ele regula conteúdo ilícito na internet. No artigo 7º, ele trazia que as redes sociais vão controlar riscos sistêmicos. No artigo 8º, fala que em relação a esses riscos sistêmicos, as plataformas, as redes sociais têm que moderar o conteúdo ou derrubar aquele conteúdo. Quando tem crime ou algum tipo de Os riscos sistêmicos do 7º. Não era só crime, aí que está o problema. Eu vou explicar. E tinha o artigo 11, que estabelecia um dever de cuidado. Esses são os 3 artigos centrais. E aí, criava ainda colocava nas mãos do governo a criação de um órgão para multar pesadamente redes sociais que não moderassem adequadamente o conteúdo. Então, se um pastor ia a uma igreja e dissesse casamento é só entre homem e mulher, não me importa qual é a sua opinião, qual é a minha a respeito disso. O ponto é, dentro de uma religião, a pessoa pode falar isso? Independentemente de concordar ou não com o conteúdo, eu defendo que sim, que o pastor ele tem legitimidade para falar isso. A maior parte das pregações hoje são assistidas pela rede social. Eu, vários domingos, eu fico em casa assistindo pela internet as pregações da minha igreja. E aí, como é que as plataformas vão gerenciar esse risco sistêmico? Elas não vão fazer uma análise humana, colocar uma pessoa para analisar frase a frase o que a pessoa diz. Não, ela vai colocar algoritmos, vai colocar automatização dessa derrubada de alcance de rede social. Já está indo lá longe que nem o relator do seu projeto. Não. Quem me disse isso foram as próprias redes sociais passando no Congresso. Essa foi a minha interpretação. Aí depois vieram as redes sociais e elas confirmaram isso. E o que elas disseram? Olha, a gente não tem como entrar no detalhe e saber quando que a pessoa está usando isso para ser homofóbico, atacando pessoas homossexuais, por exemplo, ou quando a pessoa está fazendo isso num contexto religioso, expressando a fé dela. Então, para nos prevenir daquelas multas gigantescas que o governo vai aplicar, o que a gente vai fazer? A gente vai derrubar, a gente vai restringir o alcance, vai restringir a repercussão. Ou derrubar ou restringir a repercussão, porque, de novo, isso é automatizado. Uma das cláusulas de restrição do discurso era violação a direitos fundamentais. Vera, direito à personalidade é direito fundamental, direito à imagem é direito fundamental. Se eu fizer uma crítica muito dura contra o governo, se alguém xingar um corrupto, isso é um atentado à dignidade daquela pessoa. Isso deve ser derrubado? Na minha visão, não. Agora, quando se cria essa regra de que violações a direitos fundamentais, estava bem expresso assim, violações a direitos fundamentais, riscos relacionados, sistêmicos relacionados a violações de direitos fundamentais. Quando se cria essa regra, as plataformas, se não quiserem tomar uma ampla multa do governo, que vai ficar ao arbítrio do governo aplicar, elas vão derrubar tudo quanto é xingamento, tudo que tenha determinadas palavras. E eu queria te perguntar o seguinte, nas eleições de 2022, o senhor apoiou o Jair Bolsonaro de uma forma muito clara no segundo turno. O Jair Bolsonaro, que é um político de extrema-direita, que defende ditaduras, defende torturadores, atacou jornalistas durante a gestão dele. Você falou sobre apoio a ditadores. Hoje o Lula está recebendo o ditador
da Venezuela, o Maduro. Receber um ditador é uma coisa, agora apoiar torturadores de uma ditadura que aconteceu no Brasil é outra coisa. Deputado, isso vale para a Arábia Saudita também, vale para qualquer coisa. A gente está falando da ditadura do Brasil, onde morreram pessoas. A Arábia Saudita, mas eu desconheço alguma recepção celebrosa, como aconteceu, uma celebração hoje de recepção de Maduro. Teve presidente joia, né? Teve joia. O presidente falando que o que existe sobre ditadura lá na Venezuela seria narrativas. Lula atacou jornalistas ao longo de toda a história. Em 2017 ele falou que ia prender jornalistas. Ele falou, olha, estão me falando há anos aqui que eu vou ser preso há 2 anos e daqui a pouco eu vou prender vocês se eu não for preso. Porque Deputado, vocês estão fazendo não há precedente Lula em termos falou, de ataque a jornalistas em relação ao governo Bolsonaro. Ainda que Lula falou. tudo isso, Não, mas eu estou fazendo a questão. Mas Lula apoiou a regulamentação da mídia, pelo menos por 9 vezes, e trouxeram agora um projeto contra fake news, que significava a intromissão do Estado na liberdade de fala nas redes sociais. Mas eles propuseram o Ministério da Verdade, criado supostamente contra fake news enquanto eles faziam as deles. Lula, ele chefiou os maiores escândalos de corrupção da face da terra. Quanto à liberdade de expressão, você tem o Lula buscando um projeto de lei das fake news, buscando vingança, colocando o Ministério da Verdade, mudando lei de estatais para injetar uma dinheirama, bilhões na mídia. Você tem o Lula falando 9 vezes em regulação de imprensa. Para o senhor, tudo bem o Bolsonaro usar a estrutura da Caixa Econômica Federal, usar a Polícia Federal durante a eleição. Para o senhor, isso é democrático? Flávio, eu já te respondo. Você tem um governo Lula com uma visão de que você pode ultrapassar regras, não só regras de censura, mas regras criminais, de corrupção para você perpetuar um poder. O que aconteceu no Mensalão e depois na Lava Jato foi a maior fraude comprovada da democracia na história, porque a maior parte do dinheiro do PT é para a campanha eleitoral. Existem várias pesquisas acadêmicas que mostram que o número de votos tem uma correlação forte com o dinheiro investido em campanha. Investimento de propina. O senhor fez praticamente um PowerPoint com Lula, Lula, Lula de novo, e a pergunta dele foi sobre o Bolsonaro. Mas o senhor defenderia de novo. Mas contra Lula e o PT, democrata? eu não vou ficar dividindo agora a direita. A minha posição aqui não vai ser de dividir a direita. Eu acredito que a gente precisa unir a direita, a democracia. Deputado, ele é de extrema direita ou de direita? Porque, assim, ele tem declarações misóginas, como o Conrado falou, declarações racistas. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal foi usada numa estrutura para impedir votos de nordestinos, né, com operações, né, atípicas. E teve o 8 de janeiro. Então, o senhor acha, primeiro, que ele é honesto, ele é uma pessoa democrática, então ele é uma pessoa melhor do que Lula? O que eu estou dizendo avaliando Lula, avaliando Bolsonaro, eu não penso 2 vezes em defender Bolsonaro contra Lula. Lula traz uma imagem de um Estado totalizador, um Estado que entra nas liberdades individuais, quando quer censurar redes sociais, controlar redes sociais, quando tem uma política de vitimização do criminoso, de bandidolatria, fez isso ao longo dos seus governos, assim como faz essa política de vitimização da pessoa, ele quebra a ideia da agência do indivíduo. E tem um terceiro problema, que é um problema grave e moral. É um problema de uma visão de mundo que justifica fins pelos meios, a ponto de apoiar ditaduras porque implantam governos de esquerda. Você continua nós podemos falar Bolsonaro. Você disse que saiu do MPF para entrar na política. Mas a sua atuação dentro do MPF não foi política? Vou dar alguns exemplos. Segundo algumas dessas reportagens, você articulou com o Randolph para propor uma ação contra Gilmar Mendes no STF. Você pediu dados fiscais sigilosos, sem autorização judicial, ao chefe da inteligência da Receita na época, o Roberto Leonel. Vocês, no grupo do Telegram, que reunia os procuradores que atuavam na Lava Jato, discutiram maneiras de vazar informações para procuradores venezuelanos e assim interferir na política de outro país. E que você nega essas informações, porque você nunca respondeu diretamente essas publicações. E queria que você explicasse se isso aqui não é uma atuação política. O primeiro caso que você mencionou seria levar um promotor levando a um ator político a possibilidade dele ingressar com uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, perante o Supremo Tribunal Federal. Contra o quê?
essa ação de descumprimento do preceito fundamental? Não, responda, você fica fazendo perguntas para a gente. Não, mas responda, sério. Você é entrevistado. Flávio, você está me acusando de atuar politicamente. Eu tenho que saber o que eu fiz, porque se você não sabe nem o objeto da DPF, um partido político, uma ação, por exemplo, contra a lei as mudanças feitas à lei de improbidade, é claro que pode, é claro que isso é legítimo. Não tem nada de político ou errado nisso. Nada de político isso. Nada de errado nisso. O membro do Ministério Público, ele é, por definição, um agente político. Então, você admite só que o instrumento dele é a lei, então. não é política partidária. Todo cidadão faz política quando exerce a sua cidadania. Se o Congresso vai e detona a lei de improbidade administrativa e a gente precisa corrigir esse problema, ele fez isso em 2021, estou usando só como exemplo, ou 2020, e a gente quer mudar isso, quer derrubar, e o Procurador-Geral da República não banca, é equivocado você desenvolver uma linha de argumentação jurídica e você ir conversar com um parlamentar que te representa como cidadão e dizer, avalia propor isso, não tem nada de errado, Flávio. Não, se era para combater uma medida ilegal por canais legítimos, não tem nada de errado. Posso fazer isso como cidadão, posso fazer isso como procurador, não tem nada de errado. Não estou nem reconhecendo se aconteceu ou não. Você não está reconhecendo o que aconteceu? Não, por isso, não tem nada demais. O que eu estou discutindo é, pode essa situação acontecer, sim ou não? Ela pode sim acontecer, não tem nada de errado. O que a Vaza Jato trazia? Trazia as supostas situações de anos atrás, em cima de mensagens, pode ter sido objeto de todo tipo de manipulação pelos hackers, que não tem nada de errado. Se um promotor, procurador, falar que ele fez isso, sabe qual vai ser a pena dele na corregedoria? Zero, porque não tem nada de errado. Qual é a prova de manipulação, Deltan? Flávio, você está invertendo. O princípio da legalidade, ele diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Eu posso levar qualquer pergunta. Flávio, vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso que você trouxe? O caso de você pedir informações pessoais do Toffoli e do escritório da mulher dele. Flávio, isso é mentira. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso é mentira. É mais uma deturpação causada. Basta você ir e pedir para a Receita Federal se houve qualquer acesso indevido aos dados deles. E isso aconteceu, não em relação ao Toffoli, mas em relação aos ministros do STJ. E pediram para a Receita, teve algum tipo de acesso à informação sigilosa dos ministros? Adivinha qual foi a conclusão? Não aconteceu, em nenhum momento, derrubando mais uma vez. Então, o que aconteceu nessa Vaza Jato? Uma série de distorções. Ela não trouxe nenhuma ideia de que houve a condenação de inocentes ou que houve a absolvição de culpados. Segundo, você vai para a Lava Jato e você tem toda uma narrativa de destruição da Lava Jato. Basta você pegar os manuais da Advocacia Geral da União sobre cooperação internacional, os manuais da Secretaria de Cooperação Internacional dentro do Ministério Público, os tratados internacionais, todos eles dizem que essa cooperação é legítima. Aí vinha a matéria do Intercept e dizia, é ilegal, é absurdo, é ilegítimo. O senhor agiu de maneira ilícita com fins ilícitos, né? E 5 dias antes da sua exoneração, o Conselho Nacional do Ministério Público recebeu um inquérito administrativo da Corregedoria, cuja conclusão indicava uma abertura, um PAD contra o senhor. O motivo do inquérito é que o senhor teria mantido um aparelho, teria gravado ligações telefônicas sem autorização. Primeiro que eu gostaria que o senhor explicasse isso, se o senhor fez isso e por que fez isso. Certo, eu vou explicar as duas coisas. A primeira coisa é, você está mal informado sobre esse processo disciplinar que você disse. Esse inquérito ele já foi concluído e não chegou à minha responsabilização nem de mais ninguém nesse caso, tá? O que aconteceu na Força Tarefa? Nós estávamos recebendo ameaças que defendem, acho que o ódio do bem, a democracia do bem, e estavam ligando para lá e dizendo que iam matar, que iam fazer coisas erradas conosco, e por conta disso a gente comprou um aparelho de gravação dos nossos ramais para nos proteger. E cada pessoa de dentro da Força Tarefa poderia pedir para o setor de informática a gravação do seu aparelho. E algumas pessoas dentro da Lava Jato pediram para que o seu ramal fosse gravado, o que é perfeitamente lícito e legítimo, segundo toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu? Algumas pessoas pediram a gravação do seu ramal e depois elas saíram da Força Tarefa e esqueceram de pedir a interrupção da gravação do seu ramal. Mas aí houve uma história de que existiam gravações na Lava Jato, foi uma diligência, um grupo de pessoas lá da Procuradoria-Geral para Curitiba e saiu dizendo que tinha um guardião. Verdade? Não, mentira. Foi mais uma mentira espalhada sobre a Lava Jato. Inclusive, saiu num jornal grande aí do país, da internet. Mentira. Comprovadamente mentira. Que existia um aparelho de gravação das nossas ligações, dos nossos terminais. Segundo ponto que você trouxe. Você disse, olha, o ministro, ele colocou um risco de que você estava querendo fraudar a lei. Verdade? Não. Além disso, essa regra que foi aplicada no meu caso, que não foi aplicada no meu caso, eles inventaram uma nova regra, mas a regra que existe é promotores que saírem na pendência de processo disciplinar vão se tornar inelegíveis. Porque ela já é uma regra de cautela, de proteção de uma outra regra. A outra regra diz que promotores que forem expulsos
que forem condenados à exoneração, à expulsão, demitidos do Ministério Público, ficam inelegíveis. Só que aí ficaram com receio de que perto do momento da demissão, perto do momento da exoneração, alguém pedisse para sair. E criaram essa regra de cautela, que já é uma regra de cautela. Essa regra de cautela, ou a regra original, se aplica ao meu caso? Não, eu não tinha nada aberto. A gente sofreu mais de 50, 60, talvez 100 reclamações ao longo da Lava Jato. Todo dia que a gente fazia uma operação, no dia seguinte tinha um partido político reclamando contra nós. Quantas se converteram em processo disciplinar na minha história de membro do Ministério Público? 2. As 2 foram encerradas com uma punição de censura, outra de advertência, quando eu não xinguei ministro, eu não ultrapassei a linha da lei, então limitaram o nosso discurso e não existia nenhum processo disciplinar quando eu saí. O que fizeram foi criar uma outra regra para me caçar, fizeram uma série de interpretações e fatos em cima, de novo, de leitura mental e de especulação. E além de construir todas essas suposições, isso não bate com a realidade. Eu tenho aqui as mensagens do senador Álvaro Dias, da conversa com pessoas de outros partidos, ou seja, as razões pelas quais eu saí estão comprovadas. O que houve para que fossem trocadas essas mensagens, que houvesse essa relação que havia entre a Procuradoria e o Juízo de Curitiba? O senhor não faz nenhum meia-culpa em relação ao estado de coisas que se revelou ali na Vaza Jato? Vera, a gente tem que perguntar qual coisa, qual fato, qual excesso. O senhor acha que aquele grau de proximidade entre os senhores e o então juiz Sérgio Moro, inclusive combinando estratégias, isso é ok de qualquer processo judicial? Vera, não teve combinação de estratégia. Em qual caso teve combinação de estratégia? Não teve isso. O que você pode estar se equivocando foi a combinação de datas de operações. Por quê? Porque o juiz precisa estar disponível no dia da operação para estender mandados de busca. A polícia pode bater no endereço, descobrir que o endereço correto é do lado. Alguém vai ser preso, vai pedir sua liberdade, o juiz precisa estar disponível. Então, isso é algo que faz parte da rotina. Mas foi uma das principais críticas que surgiu contra a Lava Jato, nessa tal da Vaza Jato. Então, o que existe é um grande desconhecimento de como funciona o sistema, do que é certo e errado, e em grande medida, uma deturpação. O que nunca aconteceu? Nunca ele adiantou qualquer decisão para nós, nunca teve nenhuma armação para cima de quem, alguém não se forjou provas, não houve nada de ilegal, de abusivo, de errado. No único caso que houve uma checagem, houve uma investigação, foi o caso em que o STJ investigou para ver se os ministros tinham sido investigados, induzidos em erro por uma matéria que saiu dizendo que a gente os tinha investigado, e checou e comprovou que isso de fato não aconteceu. Tem um outro erro, não houve nenhuma indicação de testemunha para o Ministério Público. O que se usa para dizer que houve indicação de testemunha foi pegar lá aquela suposta mensagem, vamos supor que aquilo lá aconteceu, e o que existia não era uma testemunha num processo, era alguém que apareceu e queria fazer uma notícia-crime. Nenhum meia-culpa, não fizeram nada errado. Vera, vamos discutir caso a caso. Teve alguma violação do direito fundamental nesse caso? Conrado, teve? Não.